Então, vamos lá. Bom dia para quem eu não dei bom dia ainda. E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre na página 11, tá? Página 11. A gente parou lá a ideologia na notícia. Eu anotei aqui, primeira EMA. Abram lá o material, por favor. Todo mundo conseguiu localizar? Tá. Sim, pronto. Quem é que pode... Joia. Já que a Ana já se manifestou, pode começar, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu adoro trabalhar com a turma de vocês. Ainda bem que já é a primeira turma da manhã, porque é uma turma que, apesar de não é tão numerosa como eu tenho outras turmas, mas é uma turma que participa bem. Eu gosto, assim. Então, já anima para começar o dia, né? Ana, vamos lá, querida. O primeiro e o segundo parágrafo já foram lidos, mas acho que a gente pode ler, né? Só para ver exatamente o que a gente falava. Ideologia na notícia. Só um pouquinho, antes de começar, Ana, deixa eu só fazer uma recapitulação. Então, o próprio nome já diz, né? Ideologia. Lembra que eu já falei para vocês que nenhum discurso é neutro, todo discurso é ideológico, por mais que, às vezes, essa ideologia seja um pouco mais neutra e outras um pouco mais posicionadas, tá? Pode ler, Ana. Pois é, eu queria fazer uma pergunta. Pode ter calma. Quando a gente está escrevendo uma notícia, tipo, e a gente tem consciência do conteúdo, por exemplo, a gente fez uma redação sobre destinação do lixo no Brasil, e a gente tem uma consciência sobre o conteúdo, vamos dizer assim. E a gente não pode se posicionar numa notícia, sim? Pode. Na verdade, tu não pode, de repente, fazer acusações, entendeu? Tu deveria ser mais neutra nesse sentido. Mas tu vai te posicionar, por exemplo, é porque eu não estou conseguindo imaginar esse tema. Tem que ter tido um acontecimento para ser uma notícia. O que vocês pegaram como acontecimento? Porque não basta eu ter um tema para fazer uma notícia, entendeu? Porque talvez, se eu simplesmente pegar um tema sem um acontecimento específico, aí ela pode até virar uma entrevista. A notícia tem que ter um acontecimento. O que vocês pegaram como base de acontecimento? Algum fato? Tem que ter um fato. Ah, sim. O fato é que... a gente leu uns 3 textos falando que o número de lixo está aumentando muito, o número de produção de lixo está aumentando muito, e vários dados e tudo mais. E eu acho que talvez o fato seja isso, que, tipo, já está incontrolável, sabe? Esse aumento de lixo. Talvez seja isso. Mas é por causa que ele falou que o tema, eu não quis fugir, né? Ele falou que o tema era a destinação do lixo nas cidades brasileiras. Aí o que vai acontecer aí? Onde que tu vai acabar se posicionando, tá? Claro, tu tem que ir com mais neutralidade possível, mas tu vai trazer exemplos de cidades que já estão lidando bem com essa situação e outras que estão ainda muito atrasadas em relação à consciência do lixo. Então, por exemplo, tu vai pegar uma grande metrópole, São Paulo, e vai trazer como estão os dados dessa cidade, ou tu vai trabalhar só especificamente numa cidade, num estado, entendeu? Mas tu vai se posicionar assim, provavelmente, né? Eu percebi que eu tenho muita dificuldade tanto em escrever em terceira pessoa, quanto não me posicionar nas redações, porque eu me acostumei muito a escrever texto dissertativo, porque a gente escreveu muito durante todas as coisas que a gente praticamente dava de usar a primeira pessoa em alguma situação. E daí, quando a gente começou a escrever notícia, eu percebi que eu tenho dificuldade, porque eu sempre quero me posicionar, e eu sempre quero falar em primeira pessoa em algum momento, entendeu? Aí eu fiz um texto, depois eu me lembrei, não tem que ser em terceira pessoa. Isso.
de que fazer todo o texto e não me posicionar, sabe? Eu percebi que eu tenho muita dificuldade nisso, por isso que eu tô perguntando se não tem como se posicionar de alguma maneira na notícia. Não, algum posicionamento sempre vai existir, tá? Não pode existir posicionamento assim, de ataques, sabe? Ou totalmente de defesa, tu tem que procurar ser neutro, mostrando mais de um ponto, sabe? Mas num tema desse, não tem como não se posicionar, né? É claro que tu vai trazer, tu vai, de certa forma, atacar quem não está cuidando do lixo, e trazer como um bom exemplo aqueles que já estão conseguindo se superar nesse aspecto. Quanto a não usar primeira pessoa, é complicado mesmo. Lembrando que dissertação também não pode usar primeira pessoa do singular. No máximo que tu vais usar na dissertação é primeira pessoa do plural, tá? Mas mesmo assim é bom a gente evitar, porque nem sempre o corretor se identifica com aquele tema. Por exemplo, tu pode usar ainda não temos consciência na dissertação, tá? E aí, de repente, o corretor pensa assim, não, eu sou totalmente consciente, eu trabalho nessa causa, sabe? Então, por isso que, às vezes, é bom evitar a primeira pessoa do plural, mas não é proibido, tá? Agora, o eu, jamais. E aí, quando tu pensa em outros tipos de textos, como narrativas, né, contos, aí pode ser que tenha um narrador personagem, e aí tu vai usar a primeira pessoa. Então, se desvincular disso é difícil mesmo, e até talvez porque vocês, agora que estão começando a ter um olhar mais crítico sobre a notícia. Então, quando eu não tenho muito contato com esse tipo de texto, claro que fica mais distante. Quer ver uma coisa que eu acho bem delicado, às vezes, para construir, é a crônica também, porque às vezes vocês entram muito na narrativa, apesar de que a crônica ela tem uma parte narrativa, mas se deixar vir uma narração. Então, a crônica ela tem uma peculiaridade, por exemplo, de algo crítico, de levar o leitor a uma reflexão. Então, às vezes os gêneros textuais eles caminham muito juntos, né? Então é natural, tá? Mas que bom que tu já conseguiu perceber que estava desviando um pouquinho. Tem que se colocar mesmo assim, ó, incorporar aí um personagem, assim, ó, eu trabalho numa redação do jornal. O meu editor-chefe pediu isso, isso, isso. O que eu tenho que escrever para o meu público? O que eles vão encontrar no meu jornal? Tá? Vocês já entregaram essa... A gente vai entregar amanhã, eu acho. E outra coisa também que não ensina muito cedo é que eles falam para, tipo, a gente não ficar se limitando no número de linhas. Tipo, eles dão o mínimo e deixam livre, entendeu? E depois que a gente entra no ensino médio, a gente tem que aprender a fazer texto de 15 a 30 linhas. Sim, porque é assim no vestibular e tudo mais. E o que acontece? Durante todo o período da escola, a gente escreve texto, assim, colocando tudo que a gente tem de opinião na primeira pessoa do plural. A maioria então assim, entendeu? Uma vez ou outra que a gente escrevia poema, nanana, mas a maioria era assim. Aí a gente chega no ensino médio, tem que ser um texto bem limpo e tem que escrever muitas vezes na terceira pessoa. Por isso que é uma dificuldade, entendeu? A gente começou praticamente agora nessa forma de escrita. Eu gosto, Ana Larissa, muito assim, de orientar os meus alunos com um mapa conceitual, principalmente na dissertação. A hora que a gente estiver em sala, eu faço um rascunhozinho para vocês. Colocar os pontos que vocês vão falar, porque aí tu consegue ser mais objetiva e não fica repetitiva. Porque às vezes vocês costumavam dissertar bastante, a narrativa não tem problema, né? Porque tu não vai repetir mesmo, tu vai dar uma sequência de fatos e pronto. Mas às vezes na dissertação vocês acabam se repetindo algo que vocês já falaram. Então na notícia também tem que ter essa organização. O que vai aparecer no meu texto? Já tenho a primeira orientação, que é a slide. O que aconteceu, onde aconteceu, como que aconteceu, por que isso aconteceu. Então, tu já vai resumir essas informações num parágrafo. E depois tu vai organizar as tuas ideias, tu vais pontuar o que tu vai colocar em cada parágrafo. E aí tu já começa a escrever mais amarradinho, entendeu?
Até porque, assim, ó, em se tratando de notícias, elas são bem restritas mesmo, porque tem jornal, por exemplo, que vai te dar uma página para falar quando for um assunto muito relevante, e tem outros que vão te dar tantas laudas, né? Eu acho que é, e, e deu. Então, essa maratona vai existir mesmo, dependendo até do assunto, tá? Mas tudo Sim, a gente ficava enfatizando muito, que tu tinha falado da dissertação, a gente ficava enfatizando muito, achando que tinha que enfatizar o que a gente estava falando, entendeu? E às vezes podia, mesmo não querendo, ficar repetindo. Mas os isso. professores sempre falavam que, tipo, sobre isso, tal, que tem que ter um controle, que, né? Então a gente era um pouco mais crítico em relação a isso. Mas às vezes acabava querendo enfatizar e ficava repetitivo mesmo. E aí a gente tem que aprender muitas coisas, sabe? No ensino médio muda bastante em relação à redação. É isso que vocês vão ver quando vocês fizerem o mapa conceitual. Tu vai voltar naquele assunto, mas abordando por uma outra linha, entendeu? E às vezes, quando vocês ficavam muito à vontade, ficavam se repetindo, rodando no mesmo argumento, entendeu? Então, eu aponto aquele argumento e depois eu desenvolvo. E eu vou desenvolver já com uma nova linha de raciocínio. Vou trazer novas argumentações sobre aquele problema, sobre aquele tema. Tá? Tá E bom, a Rô. notícia, uma coisa que vocês podem fazer é usar também ali a introdução, que é a slide, para dali desenvolver o que vocês vão fazer. Porque ali vocês só apontaram, tá? Quem? Com quem que aconteceu isso? Aí vocês vão começar a explicar. Por que que aconteceu? Quais são os pontos de vista? Onde que ocorreu? Aí desenvolvendo, né? Acho que pode se prender a isso, sabe, Ana? Tá. Quantas linhas eram as notícias de vocês, em média? Quanto Ah, pedia era ali? no mínimo 15 e no máximo 30. Ah, também. Uhum. A média da dissertação, né? 15 é muito pouquinho, né? 15 é bem pouco, assim. Mas Sim, para acho que colocar. É porque assim, a nossa apostila já vem com o que tem que estar lá dentro, entendeu? Eles falam que é pra gente fazer e fala o que tá lá dentro. Tipo, o que o governo fez? Não, não. E são várias perguntas, a gente tem que responder todas elas de forma mais direta possível para não traçar um número de linhas, né? E tu conseguir entregar todas as informações de forma adequada. esse roteiro que o nosso material traz, a princípio ele parece chato. Gente, mas isso é fantástico para vocês construírem mesmo a ideia da estrutura do texto. Então, às vezes parece chatinho. Responder isso aqui de novo. Mas é ótimo. Depois que vocês começarem a fazer, né, com afinco, eu acho que a turma de vocês é bem dedicada quanto a isso. Vocês vão ver que dá toda uma diferença na hora de produzir o texto. Tem outras escolas, né? Eu trabalho com outras turmas também em outra escola. Vocês vão ver que às vezes não tem esse tipo de material, entra perdido, o aluno entra perdido para construir o texto. E com esse roteiro, não, fica bem mais organizado as ideias de vocês. Então não deixem de fazer, por mais que pareça chato. Mas alguém tem Não, alguma coisa que justamente, gostaria de comentar? justamente a gente tem que aprender, né? Porque se a Isso. gente não está acostumado, agora mesmo que a gente vai ter que fazer, de qualquer Uhum, maneira. uhum. E assim, ó, para vestibular, o Enem é dissertação, tá? E aí é aquele modelo de dissertação bem particular do Enem, com a proposta de intervenção, que os vestibulares estão acabando adotando também, porque os alunos já estão tão, né, acostumados a fazer esse modelo, que os vestibulares também estão aceitando. Outro modelo que vai talvez aparecer aí no vestibular é crônica. Tá? Agora, notícia, para vocês produzirem notícia, dificilmente, né? Não vai aparecer. Só que ela vai aparecer lá na interpretação do texto, serve também de uma base para ver se de repente vocês não querem trabalhar na área do jornalismo. Eu, por exemplo, quando estava no ensino médio, eu queria fazer jornalismo, então eu vejo que eu sempre fui da área das linguagens, assim, porque eu gostava dessa coisa de jornalismo investigativo, de trazer mesmo as informações,
de escrever textos. Então, é bacana também para vocês terem esse contato, né? E também, quando a gente está estudando notícia aqui, é aquilo que eu tenho falado nas últimas aulas, é desenvolver um senso crítico em relação, né, ao que a gente lê. Não pode ser inocente diante de uma notícia, né? Sim, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho que tu falou e eu fiquei pensando nisso. A dissertação não pode ser escrita toda na primeira pessoa do plural? Eu posso escrever, mas deve evitar. É como eu falei, nem sempre o corretor ou o leitor, porque vamos dizer que não está sendo um texto avaliativo, nem sempre ele vai se identificar. Então, quando é uma coisa muito genérica, assim, porque a gente vai falar do ser humano em si, dos indivíduos em si, tudo bem usar a primeira pessoa. Agora, se é uma coisa muito específica, por exemplo, tu vai falar em nome dos alunos, talvez tenha algum aluno que vai discordar. Eu não sou assim, né? Porque talvez tu vai falar, porque costumamos deixar as coisas para a última hora. Tá, tudo bem, mas talvez vai ter que um dizer assim, não, eu não sou assim, eu não concordo com esse texto. Então, o problema de usar... Mas às vezes, não sei, né? Eu tô pensando nisso, mas pode ser equivocado. Se escrever na terceira pessoa, por exemplo, eles não ficaria generalizado de qualquer forma, tipo, a minha posição. É que tu não vai usar o eles, tu vai usar o verbo impessoal. Sabe-se, acredita-se, percebeu-se, entendeu? Tu não vai usar eles. Tá, entendi. Tu vai usar o verbo de maneira mais genérica. Não pondo tanta certeza, porque pode ser assim na tua cidade, por exemplo, e não é assim nos outros lugares, e daí ele vai ler e vai ficar, mas não é assim também. E daí ele vai achar que a minha opinião é equivocada, vamos dizer assim. Né? Existe uma diferença em eu usar a escola está se transformando e eu usar a minha escola ou a nossa escola. Entendeu? Tu vai usar a escola de modo genérico. Talvez essa diferença que vocês não conseguiram perceber ainda e estão presas às pessoas do discurso, entendeu? E daí a escola é terceira pessoa, mas eu estou falando de fora, entendeu? Eu não me envolvo, eu não me incluo. Sim. Conseguiu perceber? Sim, professora. Porque, tipo, a escola pode ser qualquer escola. Generaliza. Isso, tu tá generalizando. Tu não tá especificando que é a tua escola ou que é a nossa escola. Pode ser as escolas brasileiras, as escolas norte-americanas, enfim, tu até vai pontuar, mas tu não vai te incluir, salvo quando tu quiseres falar que como uma estudante. Estou falando das escolas e eu sou uma estudante. Né? Aí tu vai usar a primeira pessoa do plural. Não vai usar a primeira pessoa eu. Tu vai falar em nome dos estudantes. Sim. Entendi. O eu mesmo não pode aparecer na dissertação, tá? Porque vocês não podem perder o foco da dissertação, que é defesa de uma ideia. E essas ideias são as argumentações, são os pontos, né, que tu vais defender. Mas com a ideia de apresentar informações, não de querer ganhar uma luta, entendeu? Então, tu não vai te envolver. Nossa, e é muito automático, Pro. A gente começa um texto, na primeira linha já vai ter sabemos, pensamos, né? É muito, muito difícil. Não, aí tu vai trocar, sabe-se, né? Ou vai direto mesmo pro ponto, assim. Não te envolve, assim, não coloca, traz dados, né? Quando é dissertação que vocês fazem em casa, vocês podem pesquisar, aí traz os dados, que daí não és tu que estás dizendo aquilo ali, é o INEP, é o MEC, é quem? É uma autoridade, não és tu. Dados é bem importante para usar. No Enem fica mais difícil porque vocês não têm a fonte ali. E aí, se tu usares, isso é bem importante, não adianta usar dados que veio no texto de apoio. Isso ali o corretor já sabe. Quando é que vocês vão conseguir usar dados lá no Enem? Por exemplo, Ana, a gente fez a feira de ciências e tu falou sobre um conteúdo lá, poluição, na feira de ciências. E quando vocês vão para a feira de ciências, vocês estudam muito para, né, para
apresentar ali. Então, esses dados ficam memorizados com vocês. Estatísticas, as fontes, e aí, coincidentemente, caiu sobre poluição lá e tu estava dominando demais esse assunto porque tu tinha feito na tua feira de ciências. Tu vais poder usar dados que não vieram ali num texto de apoio, e aí o corretor vai conferir lá. Tá, que números são esses? Às vezes, na hora da correção, ele pesquisa rapidinho. Olha, ó, tem razão. Bateram certinho. Então, ela tem conteúdo, ela tem conhecimento. Então, nesse caso, tu vais conseguir usar. Senão, é mais difícil, né? Porque eu não posso simplesmente jogar um dado lá que eu acho. Os alunos que já vão, assim, mais... E geralmente, quando é em casa, os professores pedem para não colocar dados, porque, tipo, geralmente a gente pesquisa, sabe? Porque Não, às mas vezes eu tu acho... quer ver um texto completo, e aí quando coloca dados, às vezes os professores de redação não gostam, porque parece que é tipo plágio, ou alguma maneira, sei lá. Eu fico muito com medo de colocar dados, entendeu? Achando que vai ser tipo um plágio, alguma coisa assim, que não é só o meu conhecimento puro, sabe? Não, mas eu gosto, assim, eu gosto quando o aluno, se ele fez em casa, ele teve tempo para pesquisar, ele conseguiu analisar. O problema dos dados também é que eles consomem as tuas linhas, né? Se tiver muita argumentação, tu já perde bastante linha só informando os dados, tá? Mas eu Sim. já peguei, assim, já trabalhei com redações nota 1000, que traziam dados bem interessantes, assim, bem inteligentes, sabe? Por exemplo, dados comparativos do Brasil e países, né, do exterior que estão funcionando. Por exemplo, dados que sempre aparecem assim e que se o aluno é fácil de memorizar, se a gente for falar em redução da idade penal. Então tem países que reduziram e aumentou ou diminuiu, né, a taxa de o índice de como é que é, de marginalidade. Então, esses são dados, às vezes, curtinhos, tu consegue memorizar e consegue levar, de repente, depois para outra prova, né? Os alunos, o que eu ia falar é que, assim, os alunos que vão mesmo preparados, preocupados em tirar uma excelente nota, eles já pegam temas genéricos e já dão uma estudada, assim, ó, em citações, nada muito batido, claro, né? E dados. Por exemplo, tem um aluno, Murilo, acho que é de uns 2 anos, do terceirão. Ele preparou já, antes de ir para a prova, um esqueleto com 3 temas: um sobre meio ambiente, um sobre educação, e o outro eu não lembro o que era, assim. Não sei se era consumo excessivo. E aí ele pegou 3 especialistas, um especialista da educação, um especialista em meio ambiente e o outro eu não lembro. E aí ele já deixou memorizado algumas questões de dados, citações, e o esqueleto era mais ou menos o mesmo. E ele se deu super bem na prova da federal, passou para o odonto. Então, às vezes, tu tem que criar artifícios, assim. Mas eu acho, Ana, que se vocês estão no primeiro ano, já estão assim com afinco, caprichando, acho que vocês vão chegar no terceiro com uma produção de texto bem boa. Sim, tem se esforçando desde já, não adianta chegar no terceiro De... ano. Oh, meu Deus, agora eu vou ter que aprender como é que faz isso. Isso, é muito triste assim ver que chega aluno lá no terceiro ano para parar para aprender a escrever, sendo que a escola já está trabalhando há tanto tempo, né? Sim. E depois que tem que ser algo. Eu sei que tem que treinar, mas justamente tem que treinar para ser algo, vamos dizer assim, automático pra gente, porque a gente vai ter que ir lá, vai chegar, não adianta tu querer ficar parado assim, tem que E ser a automático. escrita, Se tu não desenvolver isso no decorrer dos anos, tu não vai conseguir em um ano. A não e a ser que fique o escrita é tempo todo assim. escrevendo. Quanto mais tu escreves, melhor vai ficando teu texto. E vocês vão ver, vocês escreveram, tá horrível. Vocês vão passar limpo, vai melhorar. E se tu resolver passar limpo novamente, vai ficar melhor ainda, tá? Então, quanto mais vocês treinarem, melhor vai ficar o texto de vocês. E como eu falei, a Sim, notícia não é de primeira que vocês já vão conseguir fazer uma notícia, né, espetacular. É pena que não dá tanto tempo de treinar, né? Porque a notícia é um gênero que vocês aprendem naquele, trabalham num bimestre e depois quase não se volta mais, diferente da dissertação, né? De que vira e mexe tá voltando.
Quer Era seguir o isso, então? conteúdo? Sim, era. Meu Deus, Então a tá bom. gente ficou aqui conversando um tempão. Mas como eu disse, eu gosto, a turma de vocês é bem participativa. Meia hora Pode ser que a aqui gente, falando de dissertação. pode ser que a gente atrase um pouquinho, mas eu acho que vale a pena, né? Espero que eu tenha contribuído alguma coisa para vocês com a minha fala. Sim. Quer desler agora, amor? Uhum. Então A vamos lá. ideologia na notícia. Embora a objetividade seja uma característica da notícia, sabe-se que não há texto neutro. Os textos, inclusive as notícias, são produções discursivas determinadas por tendências ideológicas e interesses políticos. A informação que nos chega via imprensa não é a exata reprodução da realidade. Só um pouquinho. Então, como a gente já falou, né? Sempre vai haver um juízo de valor quando se vai escrever. Mas existe tanta ideologia que vocês vão perceber. Talvez vocês peguem vários jornais, vários noticiários, com a mesma notícia, e alguns vão falar muito sobre isso, e os outros vão fazer um texto bem corrido, porque isso é ideologia. Vai do jornal se ele deu importância ou não àquele assunto, tá? E aí ali eu tenho uma citação, pode ler. Não é para ler o que está escrito ali embaixo? Ah, Você não tem ainda, parar. desculpa. Pode ler, pode ler. Assim, ainda que o posicionamento lógico assumido não seja explícito, a escolha dos dados e das palavras que constituem o texto não é aleatória. Ela revela a visão de mundo do sujeito enunciador e gera efeitos de sentido no interlocutor. Por isso, ao ler uma notícia, é importante saber reconhecer os valores expressos e defendidos pelo texto. Assim, Joia. porque se tu Lembram não tem aquela muito história conhecimento do. do conteúdo, tu fica meio boiando ali, né? Sim, e também, assim, ó, o que eu quero trazer como relevante? Eu posso tanto trazer o aspecto negativo como algo mais relevante, como negativo. É a história do copo meio cheio. Eu posso dizer que um copo está meio cheio ou ele está meio vazio. E ele vai estar com a mesma medida. Então, depende do que eu quero enfocar. Que ele realmente está vazio ou se ele está acima do necessário, ele está meio cheio, sabe? Então, esse Tipo, ponto a de gente, vista vai às vezes, depender. às vezes a gente, ele quer dizer uma coisa, a gente interpreta outra coisa, tipo, meio com as mesmas palavras, mas interpreta outra coisa. Isso que é o Uhum. perigoso, né? Principalmente nas provas. Agora sim, ó, existe já uma outra linha de jornalismo também, até de notícias. É, eu esqueci o nome do jornal agora, que antes era só internacional, agora tem no Brasil também. Eles colocam dois jornalistas, né? Vamos dizer, um de direita e outro de esquerda. E cada um vai colocando seu ponto de vista e o interlocutor, cabe a ele fazer o julgamento. E ele vai filtrando, né? Claro que se ele tem uma vertente já mesmo de esquerda, talvez ele não vai mudar. Ou vice-versa. Mas às vezes, não, isso realmente faz sentido, eu não tinha pensado por esse lado. Eu gosto bastante desse jornalismo, por mais que às vezes pareça um jornalismo de ataque, mas não é não. É um jornalismo que traz diferentes pontos de vista. É CNN, né? Eu acho que é CNN Brasil. Não sei se vocês têm Sim, assistido, tem eu adoro acompanhado. ver coisa com posicionamento, senão parece que a pessoa não tá de um lado, não tá de outro, e às vezes tu não chega a nenhuma conclusão, sabe? Então Tipo, começa a tá, tu tá análise, você falando começa. aquilo, mas na prática, como é que é? Isso, começa a dar uma olhadinha na CNN Brasil, tira uns minutinhos do dia, né? Notícia 24 horas ali. E eu posso até ver qual é o horário que tem esse debate, e é muito interessante, porque daí tu vê diferentes pontos de vista, e aí tu mesmo consegue tirar tuas conclusões, né? Sim, sim, só porque a pessoa tá falando do ponto de vista dela, não quer dizer que ela quer influenciar de algum. Quer dizer, pode influenciar, mas não quer dizer que ela tá falando, tu tem que ter esse posicionamento. Tu olha os dois lados e aí tu forma a tua opinião. Claro, mas sem esquecer da questão ideológica. Por exemplo, quando eu vejo ali, ó, eu sei que aquele jornalista é de esquerda e o outro é de direita, quando o de esquerda está falando, está muito claro para mim, claro, essa é a visão esquerda.
Quando a direita está falando, fica muito claro para mim, claro, ele vai se posicionar assim porque a direita pensa assim, né? Então eu não sou inocente em relação a isso. Só que eu consigo fazer esse diálogo e ir pelo caminho do meio, né? Então eu acho que isso é importante. Sim. Do que ficar só com um ponto de vista, né? Sim, na maioria das vezes eu vou para os dois lados. Uma parte de cada fica ali. Tu é mais extremista, assim, ou de um lado ou de outro? Eu acho que sim, tipo, eu percebo que a gente faz, tipo, tem que ter umas respostas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em sociologia, o professor pergunta, você acha isso, aquilo ou os dois? E a maioria das vezes eu percebo que eu coloco os dois, entendeu? Por causa que tem sempre, vamos dizer, uns pontos negativos ou pontos positivos e lados que fazem sentido de um lado e lados que fazem sentido do outro, sabe? E eu nunca opto por totalmente pra cá, porque aí eu fico pensando, meu Deus, mas esse lado também faz um pouco Eu também sentido. sou assim, Ana, também sou assim. Normalmente eu recolho um pouco de cada lado. Eu não tenho. Não costumo ser muito. Como é que eu vou dizer? Direcionada num assunto, não. Eu acho que tem sempre diferentes pontos de vista, né? Sim. Então tá, Posso ler mais um pouquinho? pode ler mais um pouquinho. Uhum. Ali o texto do José Luiz Fiorin. O relato manipulado pelo escritor pode levar o leitor a decisões positivas ou negativas sobre o que leu. Não se pode ignorar o fato de que o próprio ato de informar pode ser manipulado em função da defesa de interesses específicos e da visão de mundo de quem escreve. Joia. E assim, ó, a qualidade do texto também vai depender da qualidade do jornalista, né? Se eu tenho um jornalista com mais vivência, com mais estudioso, é claro que ele vai me trazer mais informações, mais conhecimento de mundo, tá? Continuando. A notícia é um texto mais objetivo em que o autor evita transmitir sua opinião de forma explícita. Nesse sentido, é escrita sempre na terceira pessoa do singular e apresenta precisão na linguagem, de modo que sejam garantidas a veracidade das informações e a credibilidade do jornal. No entanto, os textos não se inserem em esferas sociais e há muitos interesses velados de quem escreve, do jornalista ou da empresa de comunicação. Os textos se inserem, tá? Eu acho que tu leu os textos não se inserem, eles se inserem em esferas sociais, tá? Então é aquilo que a gente falou, por mais que tenha que ser neutro, mas sempre há jogos de interesses aí, há ideologia por trás desses textos. Pode ler mais um pouquinho? Uhum. A imprensa é um grande filtro, a intermediária entre o fato e a versão que dele nos é contada. E essa versão chega carregada de tendências político-ideológicas que são absorvidas pelo grande público, sem que ele se dê conta disso. Olha, Patrícia Ribeiro Conrado, marcas ideológicas do sujeito da enunciação na seleção e combinação. Alguma observação que vocês gostariam de fazer aqui ainda? Então Eu pode acho ler que o não, acho resto. que a gente já falou tanto de notícia, Né? meia hora Leia, falando de posicionamento e tudo mais. pode ler o restinho ali. A própria definição do que se vai noticiar. Peraí. A própria definição do que se vai noticiar, o espaço a ser ocupado, se na primeira página do caderno ou em. Peraí. Ou no seu Travei? interior. Eu vou ler de novo, que daí mais travado. A própria definição do que vai se noticiar, o espaço a ser ocupado, se na primeira página do seu caderno ou em seu interior, o número de palavras de que o jornalista dispõe para estruturar o seu texto e etc. São determinações subjetivas. Joia. Então né, o editor, o jornal ali, é que vai decidir qual é a importância dessa notícia. Se é uma notícia de primeira página, se é uma notícia que vai ocupar uma página inteira, uma meia página. Então, tudo isso como é que eu vou dizer? É subjetivo, né? Como eu já falei, tem jornais que vão dar mais importância, tem jornais que vão dar menos importância. Tá?
Gente, além da Ana, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, alguma pergunta? Gostaria de saber alguma. Ficou com dificuldade na hora de construir a sua notícia lá para a Jânia? Tá Não, tranquilo? acho que na real que tirou, acho que bastante dúvida se alguém tinha. Tipo, É? não. É, esse negócio de botar opinião. Porque eu também sou uma pessoa que bota também. Acho que é automático já, tipo, tu botar o Uhum, teu ponto de vista. E aí, uhum. quando fala que, não é pra botar, aí tu fica, meu Deus, e agora? Como eu falei, principalmente esse tema que vocês tiveram que trabalhar, tá? Porque não tinha um fato, um acontecimento. Era isso que você falava que não tinha um acontecimento. Houve uma explosão de gases químicos, sabe? Não tinha um fato em si para vocês partirem dali. Tem um tema. E aí, ali vocês vão tentar criar uma notícia. Então, eu ficaria em cima de tentem focar pontos, né, do que vocês podem colocar como exemplo aí que está acontecendo no país ou em outros países para fazer uma comparação. Eu acho um tema meio complicado assim para fazer notícia, mas eu também não estou com o material em mãos, né? Eu não analisei Uhum. para saber exatamente. Quem é que vai ler a 12ª questão? Eu posso ler? Então vamos lá. Quem é o eu? Eu, Ana Beatriz. Tá, Ana, joia. Vai lá, meu amor, leia. Só, peraí um minutinho. Deixa eu ver que horas são. Foi. 12. Em um dos parágrafos da notícia, cai rendimento dos alunos do Enem em Matemática e Redação. Lê-se apenas 250 de 6 milhões 193.565 participantes conseguiram obter a pontuação máxima na redação. Já a nota zero foi atribuída aos textos de 529.374 participantes, 8,54%. Reflita sobre a forma como o sujeito enunciador apresenta os dados. É correto afirmar que, segundo o texto, os candidatos que obtiveram nota máxima e os que obtiveram nota mínima têm o mesmo grau de responsabilidade por sua nota? E aí? Tu acha que o grau de responsabilidade ali, ele foi equiparado? Com certeza não. Dá para Não, perceber só dando uma lida no texto que fica muito mais pesado quem tirou zero do que quem tirou 1.000. exatamente, né? Então, e olha só, aquele apenas 250 de É, eu ia 600. Esse apenas, gente, ele não é inocente, tá? Ele já há um juízo de valor dar ali. uma Sendo, intenção ali de, tipo, né? olha que poucos, apenas isso, né? Se tivesse Apenas colocado esses Além da 250 palavra conseguiram. atribuída, né? Porque parece que foi colocado na pessoa. isso, como se não fosse ele que tirou, e sim foi dado a E ele, né? querendo ou não, choca um pouco. Talvez, não sei se esse é o O, ponto, né? É o que eu quis dizer. uhum, Choca um pouco porque ele fala de apenas 250 de 6 milhões, tipo, e pouco, sabe? Tu fica, gente, uhum. só 250. Diferente se ele colocasse assim, ó, é, 250 candidatos conseguiram, e daí não compara com o outro, tá? Sim, ia Ou se ficar menos. colocasse, ou se ele colocasse, apesar do número grande, 6 mil, né, 250 conseguiram, né? Então, você, mas 250 conseguiram. Agora, quando ele bota apenas, olha só, que pouco. Né? Então, vocês estão vendo como a notícia, por mais que ela tenha, né, o papel de neutralidade, isso não acontece, tá? Dependendo do discurso, dependendo da construção do texto. Eu Uhum. acho que vocês conseguiram pegar aí. Só vou ler a minha resposta aqui para ver o que vocês conseguem absorver, tá? Tá bom. Não. Enquanto. Oi? Eu falei tá bom Ah, tá. de caso quiser ler. Tá. Então diz assim, ó. Não. Enquanto a nota máxima é mérito dos candidatos, ou seja, eles conseguiram obter, a nota zero foi atribuída, ou seja, transmite a ideia de que 529.376 participantes não têm responsabilidade pelo resultado.
Acho que alguém já tinha falado nessa linha, né, de raciocínio. Sim, eu. Deu? Ah, Joia. Eduardo. Joia, Duda. Alguém quer ler sua resposta? Já conseguiram? Ô, Duda, tu não leu ainda, né? Então tu pode ler ali a linguagem da notícia? Posso sim. Então vamos lá. Como a função da notícia é apresentar fatos com objetividade e não opiniões, a subjetividade não pode ser explícita. Dessa forma, o enunciador utiliza uma linguagem mais impessoal, por meio do uso dos verbos na terceira pessoa. Por exemplo, o autor do texto também evita empregar adjetivos que expressem a avaliação subjetiva. Joia. Evita, mas não quer dizer que eles não usem, tá? Então, quando eu uso determinados adjetivos, ou eu vou qualificar ou desqualificar determinado assunto. Então, por isso que deve se evitar, mas isso não acontece sempre, tá? Pode continuar. Outro traço característico do texto jornalístico notícia é a preferência pela ordem direta, a qual facilita a leitura e a compreensão do texto por parte do leitor. O ministro da Educação, Cid Gomes, reconheceu que o resultado não foi satisfatório. Joia. Daí eu tenho o ministro da Educação é o sujeito, reconheceu o verbo e que o resultado não foi satisfatório, isso é o complemento. Dá uma lidinha no quadro ali do lado, Duda. As orações podem ser estruturadas na ordem direta, isto é, sujeito, verbo e complemento. Quando esses termos não seguem tal sequência, diz-se que estão na ordem indireta. Tá, e o que é importante agora para a gente? É entender que quando eu coloco na ordem inversa ou indireta, como o material traz, eu destaco. Então, se eu colocasse assim, ó, o resultado foi satisfatório, reconheceu o ministro da Educação. Então, eu estou dando enfoque a esse resultado, que ele foi satisfatório. Quando eu coloco na ordem direta, não, eu não trago esse complemento como destaque, eu trago apenas como uma informação, tá? Leia a 13ª, Duda. 13ª. Embora a ordem direta esteja presente no texto jornalístico, há situações em que o autor opta por utilizar a ordem indireta, como ocorre na primeira frase da notícia lida. No sentido resultante de o período ser iniciado por uma semana e meia depois de o governo federal prometer uma reforma no ensino médio no prazo de 2 anos. E aí, o que aconteceu aí? Se foi usado na ordem inversa, o que aconteceu? Dá um maior destaque para uma semana e meia depois. Isso, então, deu destaque para essa informação. Então, quer dizer, não é uma informação qualquer. Olha, presta atenção, foi uma semana e meia depois de declarar uma coisa que a gente vê que não está funcionando, ou, né, ou que realmente está ruim, tem que mudar. Então, eles deram enfoque para essa informação como um ponto importante e relevante. Deixa eu dar uma olhadinha no horário. Ah, tá. Daqui a 5 minutos eu vou fazer a chamada, tá? Então, coloquem aí, né? Sendo utilizada a ordem indireta, destaca-se a informação, visto que inicia o parágrafo e a notícia. Assim que tu achar que já deu, Duda, pode continuar a leitura. Mas primeiro responde aí, porque daí a gente consegue ter ideia quanto tempo o pessoal está levando. Eu já respondi, professora. Eu fui respondendo enquanto tu falava, mas. Tá, então vamos continuando, que daí quem não respondeu ainda vai respondendo enquanto você lê. O Gustavo perguntou se tu pode repetir, Pro. Ah, posso. Olha lá. Sendo utilizada a ordem indireta, vírgula. Destaca-se a informação, vírgula, visto que inicia o parágrafo e a notícia, ponto. Visto que inicia o parágrafo e a notícia, ponto. Acho que deu, né?
Pode ir, Duda. De nada, Gustavo. Quanto ao registro, a linguagem jornalística, a princípio, segue a norma padrão. No entanto, também são marcas dessa linguagem o coloquialismo e a simplicidade. Só um pouquinho. O que é o coloquialismo? Linguagem É do a dia a fala dia. do dia a dia. Isso. Então, não que vá ser tão despojada assim a linguagem da notícia, mas ela vai trazer um pouco, sim, até porque ela precisa atingir um grande público. E se eu trago uma linguagem muito restrita, muito normativa, às vezes distancia. Então, por exemplo, um jornal local, ele vai sempre ser mais despojado do que, de repente, a Folha de São Paulo, um jornal de grande circulação, tá? Pode continuar. Atingir leitores. Do mais culto ao apenas alfabetizado, impõe limites àquele que escreve em jornal. Jornalista vê-se obrigado a não exceder no apuro do vocabulário ou uso de torneios estilísticos extravagantes, tanto quanto a lançar mão de um léxico adequado à heterogeneidade de seu público. Eduardo Martins, 1997, chama a atenção para o fato de que o texto jornalístico é escrito para todos os tipos de leitores, e todos, sem exceção, têm o direito de entender qualquer texto, seja ele político, econômico, internacional ou urbanístico. Por isso, sua característica fundamental deve ser a simplicidade. Joia, é isso aí mesmo. Eu tenho que usar uma linguagem que vai atingir todo o público, uma linguagem que não seja excludente, tá bom? Desde que aquele intelectual, né, grande conhecedor dos saberes, quanto aquele que é simplesmente alfabetizado, né, e que tem certas limitações. Eu tenho que usar uma linguagem que vai atingir todo mundo. Claro, gente, como eu já falei, existem jornais com determinados perfis que é direcionado mais a um público específico. Mas, no geral, ele tem que saber, tem que dar conta de atingir todos os públicos. 14ª, deixa eu ver aqui o horário. Enquanto eu faço a chamada, vocês vão fazendo a leitura silenciosa daquele texto ali, tá? E aí vai ficar para casa responder. Agora eu vou deixar vocês responderem bastante. Até a questão 15, apesar de que vocês têm avaliação para amanhã, vai ficar de tarefa até a 15, eu vou anotar aqui, tá? Porque senão eu não vou dar conta, que hoje a gente acabou se estendendo bastante. Vou botar aqui, ó, tarefa, primeira EMA. Tá? Até a página 15, a questão 19. Continua o exercício ali na outra página, mas eu não vou cobrar porque não vai dar tempo de corrigir tudo numa aula só, então não adianta eu ficar cobrando. Vamos lá, então, para a chamada, tá? Dia 28. Ana Beatriz. Gente, assim, ó, quem a professora chamar já pode ir saindo da sala, tá? Joia, Tá bom. Ana tá ali. Presente aqui. Bom Pode final sair? de semana. Pode sair, Bom querida, final de tá? semana, professora. Beijo. Igual... Tchau, obrigada pela Beijo, aula. meu amor. Ah, que bom, gostou. Beijo, não tenho que agradecer, minha linda. Ana Larissa. Aqui. Beijo, amor. Camille. Joia. Carolina. Oi, Carol, que bom que tu tá aí hoje. Davi. A Thaís está? A aluna nova? Thaís? Que não, né? Felipe. Joia. Tchau, Felipe. Gabriel Rogério. Guilherme. Joia. Gabriel Rogério não respondeu. Gustavo Wagner. Joia. Tchau, queridos. João Gabriel.
Ô, João, depois de tanto tempo, bem-vindo. Um abraço, querido. Bom final de semana. Júlia? Abraço. Eu quero a Júlia e o Cauã. Júlia, 3 semanas que não. Cauã. Levi, Maria Eduarda Siegel. Aqui, Pro. Tchau, querida. E o Levi? Tchau. Levi. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Tchau, Camille. O Levi não tá aí? Maria Luísa Pereira. Ah, Levi tá ali, ótimo. Maria Luísa Pereira, isso. Júlia, chamei. Tá, Júlia. Vou botar comparecimento aqui. Tu tava 2 semanas com falta anteriores lá. Mariana. Joia, Miguel. Rafael. Falta o Miguel e Rafael. Joia. Rafaela. Joia. Beijo, meu amor. Sofia. Ok, professora. Tiago. Joia. Tiago. Tchau, sou. E o Tiago? Vinícius? Vitor? Acho que eu chamei todo mundo. Não me respondeu Vinícius. O Vitor tá aí. O Tiago respondeu? Tá, o Vinícius ok. E o Tiago, não lembro se respondeu. Acho que não, né? Depois eu vou conferir ali do Tiago. Para mim faltou o Tiago hoje. Acho que é isso. E o Miguel também não respondeu. Tá? Gente, um abraço para vocês. Boa semana, bom final de semana. Não esqueçam, por favor, cuidem aí da provinha, tá? Não vão deixar passar do horário, tá bem tranquilo. Um abraço, amores. Tchau.